Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal denunciou um grupo de 6 pessoas acusadas de fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio na edição de 2014. E você vai ver também. Justiça da Paraíba comemora 100 dias de trabalho para reduzir casos de violência doméstica no estado. Em São Paulo, uma transexual ganha indenização após ser impedida de usar o banheiro feminino. O Novembro Azul está acabando, mas ainda há tempo de conscientizar os homens da importância de cuidar da saúde. E ainda, veja como funciona o projeto Pai Legal do Ministério Público do Distrito Federal para garantir o nome do pai na certidão de nascimento do filho. O Ministério Público Federal em Mato Grosso denunciou 6 pessoas acusadas de fraudarem o Enem de 2014. O repórter Mário Fontenelle dá os detalhes. A fraude foi descoberta durante a correção dos gabaritos do Enem de 2014. Os acusados acertaram exatamente as mesmas questões do exame. Para se ter uma ideia, das 180 perguntas, todos responderam da mesma forma, 163. Além disso, durante as investigações, a polícia descobriu que eles informaram endereços errados no ato da inscrição. E dos 6 denunciados, um confessou que recebeu uma proposta de R$180 mil para fazer o exame no município de Porto Esperidião, no Mato Grosso. Além de eliminados do Enem de 2014, o Ministério Público Federal pede que eles sejam condenados por fraude em processo seletivo para ingresso no ensino superior. Na Paraíba, a Patrulha Maria da Penha foi criada em agosto deste ano para dar apoio às mulheres com medidas protetivas. Agora, as polícias militar e civil apresentaram ao Tribunal de Justiça do Estado o balanço dos 100 dias de trabalho desse grupo. Foram apresentados no Fórum Civil da capital os resultados dos primeiros 100 dias da Patrulha Maria da Penha. O evento, que reuniu várias autoridades e interessados na temática, contou com a participação da juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tereza Cristina Cabral Batista. Ela proferiu a palestra sobre medida protetiva, uma ferramenta de proteção aos feminicídios. Medidas protetivas de urgência, a importância das medidas, a importância de se compreender quando e como elas devem ser concedidas, a importância da fiscalização, porque em alguns casos é fundamental que haja fiscalização e essa vítima seja monitorada, o autor da violência também, e também a importância da composição da rede, que é essa formação, Tribunal de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, todos combatendo a violência contra a mulher. A juíza Graziela Queiroga, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, comentou o balanço dos primeiros 100 dias do programa integrado Patrulha Maria da Penha, que apontou uma média de 1.250 atendimentos, 94 mulheres vítimas de violência doméstica assistidas integralmente, além de 7 prisões por descumprimento de medidas protetivas. A gente está aqui com uma massa de pessoas que têm esse envolvimento com a causa, que têm o compromisso e para dialogarmos e construirmos ainda mais e melhor, né, essa rede tão importante na proteção das vítimas. Segundo Mônica Brandão, coordenadora do programa, os números são uma prestação de contas à sociedade para que ela veja a efetividade das medidas protetivas e da Lei Maria da Penha. Para mostrar a efetividade do programa integrado e que a rede de serviços ela colabora para que a mulher faça a denúncia. Já a capitã Dayana Cruz, comandante da patrulha, ressaltou a importância do acompanhamento especializado e continuado em parceria com outros órgãos. Nós atribuímos essa efetividade à força das secretarias, né? Secretaria da Mulher, Secretaria de Segurança e o envolvimento direto do Tribunal de Justiça. O então governador em exercício, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, participou da capacitação e assegurou que esse é um objetivo comum dos poderes públicos em conferir a garantia da efetiva proteção à mulher. Nós já fizemos muito, mas temos que avançar muito nessa rede de proteção à mulher que é agredida moralmente e fisicamente. Uma transexual conseguiu na justiça o pagamento de uma indenização de R$6 mil
depois de ser impedida de usar o banheiro feminino. O shopping pode apresentar recurso contra a decisão. A diarista Jéssica Oliveira já perdeu a conta das vezes em que passou por situações constrangedoras no banheiro por ser transexual. Já aconteceu tanto no feminino quanto no masculino. É como se você não fosse gente ali, você tem que sair, como se você não fosse nem homem nem mulher. Uma vez que acontece um direito de ser violado, você fica tipo com um trauma, com sequela, fica com essa memória, com essa dor. Em São Paulo, a justiça condenou um shopping a indenizar uma transexual em R$6 mil. Segundo o processo, ela foi repreendida por usar o banheiro feminino. Na sentença, o juiz afirmou que o shopping deve respeitar todos os frequentadores, independente da preferência sexual e da orientação de gênero. No Supremo Tribunal Federal, uma ação questiona se um transexual pode usar o banheiro público para o gênero com o qual se identifica. Nesse processo, uma mulher trans foi impedida de usar o banheiro feminino de um shopping de Florianópolis, em Santa Catarina. A ação começou a ser julgada em 2015. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram a favor, mas o ministro Luiz Fux pediu vista e o caso aguarda um desfecho. O processo tem repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todas as ações semelhantes. Direito moral é muito subjetivo, né? Depende de cada caso, de cada circunstância. Mas se a pessoa, o trans, ele se sentiu constrangido, discriminado ao usar um banheiro público, que ele procure sim a justiça do seu estado e ajuize, né, uma ação contra aquela empresa, aquele estabelecimento, para que seja indenizado, né, de forma extrapatrimonial. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61DDD de Brasília, é claro, 992606116. A seguir, o Novembro Azul está acabando, mas ainda há tempo de nós, homens, cuidarmos da saúde. Eu me cuido. Voltamos em instantes. Justiça é o que se trata para a gente garantir os direitos, né, de todo cidadão. Nós estamos no mês de prevenção ao câncer de próstata e, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a cada 38 minutos, uma pessoa morre por causa da doença no país. O Tribunal Superior Eleitoral entrou na campanha de conscientização. Um mês inteiro com a cor azul em destaque. No Tribunal Superior Eleitoral, as cúpulas chamam a atenção dos servidores e colaboradores para a campanha contra o câncer de próstata. Israel é analista judiciário do órgão e não deixa de se cuidar. Aos 45 anos, começou a fazer os exames preventivos regularmente. Afinal, tem um tio que já enfrentou a doença. O protocolo diz que os homens têm que ir a partir dos 50 anos, mas quem tem histórico familiar de câncer, que vai aos 45 anos. Eu acho que todos os cuidados com saúde são importantes, né? Cardíaco, os testes de esteira, no meu caso tenho pressão um pouquinho alterada, então exames de sangue como geral e, obviamente, o câncer que existe mais incidência na população, também é importante a prevenção. Israel está certíssimo. O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia esclarece como é possível identificar a presença desse tipo de câncer no homem, já que não há uma forma de evitá-lo. Quando o médico faz o toque retal, um exame que dura 5 a 10 segundos, um exame rápido, indolor, e o médico palpa e sente a textura da ponta do nariz, é uma próstata normal. Se a textura é do queixo, é uma próstata mais amolecida, então é uma próstata que pode estar com uma infecção. E se a textura da testa está muito dura, então é uma próstata que provavelmente tem um câncer. Então você sente também caroços, nódulos. Então o toque retal é fundamental para o diagnóstico do câncer de próstata. É só o toque? Não. A gente também tem um exame de sangue que chama PSA e a gente tem a história do paciente, a história clínica, os sintomas. Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a cada 7 minutos, um homem é diagnosticado com câncer de próstata no país. E a cada 38 minutos, há uma morte por causa da doença. Por isso, é necessário identificá-la o quanto antes. Afinal, a agilidade no início do tratamento
pode elevar as chances de cura do paciente em 95%. É possível, é curável, tranquilamente curável, desde que você faça a prevenção precoce. Daí a importância de se buscar avaliação urológica antes de qualquer sintomas, como prevenção mesmo. E hoje em dia tem recursos de toda espécie, cirúrgico, quimioterápicos, radioterápicos, imunoterápicos, de maneira que é um câncer curável, e a importância que se fica é focado na prevenção. Mas muita gente ainda tem preconceito com o tema e com os exames. Israel tem uma dica para quem não gosta muito de falar sobre o assunto. Não precisa conversar não, só ir no médico e tá tudo certo. E se no seu ciclo de amizade, de família ou de trabalho existem ações de conscientização, saiba que você e seus colegas estão no caminho certo. Acho muito importante, eu acho que a empresa, o trabalho é um local que pode despertar esse tipo de informação de qualidade e despertar nas pessoas a necessidade de fazer essa real prevenção. O TSE tem feito isso, quanto mais informação de boa qualidade, melhor. Quase 100 mil crianças e adolescentes tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento nos últimos 17 anos. O número só foi possível graças ao programa Pai Legal, desenvolvido pelo Ministério Público. O programa Justiça Presente levou a debate na Escola Superior da Magistratura do TJPB a primeira reunião regional de ações de biometria e documentação civil para apenados e egressos. A estratégia principal é fecharmos as portas de entrada do sistema de justiça criminal para o sistema penitenciário, equipando as audiências de custódia com kits de coleta biométrica e dados biográficos também, e também auxiliar o Poder Executivo na coleta de dados biográficos e biométricos de quem já está privado de liberdade. Luiz Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Nacional, participou do evento e anunciou que a implementação da biometria já está sendo viabilizada para ter início no próximo ano. Haverá duas estratégias específicas, que são a cobertura das portas de entrada via audiências de custódia nos tribunais de justiça, no Poder Judiciário, e o alcance do passivo. Nós chamamos de passivo esses que já estão recolhidos ao ambiente prisional. A biometria é uma necessidade para que nós possamos identificar os presos que nós temos nesse país. E não somente junto da biometria, vai vir também um programa de já o preso ter condições de já sair com seus documentos. Tem muitos deles que são presos e não tem nenhum documento. Para saber quem é esse apenado, mas quando ele sair do sistema penitenciário, ele ser identificado, ter a sua identidade, seu título de eleitor, para ter uma chance como ser humano. A gente cometeu um erro, pede desculpas por isso. Você acabou de ver uma reportagem sobre o escritório social. E agora sim, nós vamos falar do Pai Legal, aquele programa feito pelo Ministério Público para permitir que crianças e adolescentes tenham o nome registrado. Vamos lá. Cerca de 5,5 milhões de crianças em todo o Brasil não têm o nome do pai no registro de nascimento, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. O número é alto e preocupa, porque além de prejudicar laços afetivos e convivência familiar, a falta de reconhecimento da paternidade viola o direito à personalidade e identidade, garantidos pela Constituição Federal. Por isso, há 17 anos, o Ministério Público do Distrito Federal realiza o programa Pai Legal. O projeto é permanente e funciona com o apoio de cartórios e escolas. Na prática, funciona assim. Toda vez que uma criança ou adolescente é identificada sem o nome do pai no documento, seja na hora de registrar no cartório ou na escola, no ato da matrícula, o MP é avisado. Então, a mãe ou o responsável é notificado para resolver a situação. Nós recebemos mensalmente a relação de todas as crianças registradas no Distrito Federal sem a paternidade declarada. Então, de posse dessa relação, nós realizamos as notificações das mães para que compareçam
em mutirão para regularizar a questão da paternidade de seus filhos. Só na última ação, neste mês de novembro, mais de 1.000 crianças e adolescentes tiveram reconhecimento paterno. E desde que o programa Pai Legal foi lançado em 2002 no Distrito Federal, o número chega a quase 100.000 registros. Os resultados são comemorados pelo Ministério Público, que vem investindo em tecnologia para deixar os trâmites jurídicos ainda mais rápidos. Hoje, através da mudança no provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o promotor já pode mandar diretamente ao cartório, via digital, o pedido de averbação da paternidade. Então, a mãe hoje já pode contar com essa nova certidão no prazo de 5 a 10 dias. Em instantes, o que fazer caso você encontre um inseto em um alimento? Fique com a gente, nós voltamos já. Justiça é a gente viver em um país que o país seja igual para todos. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão de indenizar uma criança que tomou iogurte contaminado. Aquela regra básica de lavar as mãos antes de consumir um alimento nem sempre resolve quando o problema já está dentro do produto. Em São Paulo, por exemplo, uma criança de 4 anos tomou um iogurte com um inseto dentro. Ela não o ingeriu, mas o alimento estava contaminado. A família procurou a justiça e a empresa foi condenada a pagar R$5.000 de indenização por danos morais. Ao recorrer da decisão ao STJ, a empresa alegou que não estava demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do produto e o suposto dano moral experimentado pela consumidora. A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade, oferecendo risco à saúde ou à integridade física. Ainda segundo a ministra, a criança foi exposta a grave risco, o que caracteriza defeito do produto e confirma o dano moral. Este nutricionista explica que existe 3 tipos de contaminação: física, química e biológica. A física acontece quando algum objeto ou inseto é encontrado dentro do alimento. A química, quando o produto é afetado por algum produto químico. E a biológica, que é a contaminação por bactérias, fungos e vírus. Mesmo quando é física, toda a comida pode ser afetada. O inseto caiu num copo de leite. Ela tomou o leite e depois viu que tinha um inseto e não consumiu o inseto. Só que todo aquele leite já pode ter sido contaminado por alguma bactéria que foi trazida por aquele inseto. O nutricionista explica ainda que uma infecção alimentar pode levar o consumidor até a morte. Idosos que já têm um sistema imune mais deprimido, as próprias crianças, pessoas que têm às vezes alguma doença autoimune também, alguma doença que faz com que ela tenha a imunidade já mais baixa também. Então essas pessoas podem ter também, quando são acometidas por intoxicação, um impacto maior daquela bactéria, daquela doença na vida dela. A Polícia Federal prendeu preventivamente a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia. É uma nova fase da Operação Faroeste, que investiga um esquema de corrupção no tribunal. A ordem de prisão foi expedida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator do caso, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro também converteu as prisões temporárias, cumpridas na semana passada, em preventivas, sem prazo para terminar. Maria do Socorro foi presidente do TJ da Bahia e é suspeita de integrar o esquema de venda de decisões judiciais no tribunal, que permitiu grilagem de terra no oeste da Bahia. De acordo com a investigação, a desembargadora teria movimentado cerca de 17 milhões de reais em suas contas entre 2013 e 2019 e parte dos valores não tem origem comprovada. Bem, chegou a hora de nós darmos um giro na rede para saber as últimas notícias.
Nós vamos agora até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Olá, Viviane, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite para todo mundo. Olha, a Polícia Federal indiciou o deputado federal Luciano Bivar por suspeita de participação em esquema de candidaturas de laranjas. Ele e 3 candidatas do PSL a deputadas foram indiciados por crime de falsificação ideológica eleitoral, apropriação indébita e associação criminosa. A Procuradoria-Geral da União se manifestou no Supremo pela rejeição da queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Só uma correção, a Procuradoria-Geral da República. Essa queixa foi apresentada pelo Greenpeace, depois que o ministro disse que os ativistas são ecoterroristas. Para a Procuradoria, não é possível tipificar as manifestações de Salles nos crimes alegados pelo Greenpeace. Bem, para fechar o giro, um estudante da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em Ijuí, vai receber R$ 5 mil de indenização por danos morais. Motivo: o aluno perdeu um semestre por causa de um erro na comunicação interna da Caixa Econômica Federal. O banco é responsável pelo financiamento estudantil que custeava o curso de Engenharia Civil do universitário. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, reconheceu a responsabilidade da Caixa pela perda de aulas do estudante. Bem, o giro fica por aqui. As reportagens do nosso jornal estão disponíveis no YouTube, TV Justiça Oficial. Guilherme. Obrigado, Viviane. Boa noite para você. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite, hein? Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número, 61 99260 6116. Uma ótima noite para todos e um excelente fim de semana, hein?